Meus irmãos, queria falar com vocês hoje, à luz da palavra de Deus, sobre mundanismo. Talvez você que seja mais velho de igreja, você se identifique comigo. Não que eu seja velho, mas eu cresci em igreja e para mim é muito nítida essa recordação. Na década de 90, minha infância, pré-adolescência na igreja, em que a igreja ela tinha uma opinião muito clara a respeito do que é mundano, do que é santo, o que é do mundo, o que é da igreja. E isso estava relacionado a certos tipos de comportamentos que deveriam ser adotados, evitados, lugares que deveriam ser evitados, uma rigidez, na verdade, muito maior do que penso que hoje nós estamos acostumados. Por exemplo, eu me lembro, criança, pré-adolescente, numa aula de escola bíblica, em que a professora nos disse: olha, crente não deve dançar. E eu perguntei para a professora: por que crente não deve dançar? Porque dançar é do mundo. E ponto. E isso era suficiente. Isso refletia a mentalidade daquele tempo. Na verdade, certos instrumentos musicais eram considerados do mundo, não poderiam entrar na igreja. Bateria, guitarra, jamais. E eu me lembro dessa transição quando começou a mudar a mentalidade em que, olha, as coisas não são bem assim, esses instrumentos também podem ser usados para o culto ao Senhor, enfim, mudanças de mentalidade. E eu penso que, de fato, em muito, isso reflete um amadurecimento por parte da igreja do Senhor. Por outro lado, o mandamento de Deus permanece. Não devemos nos amoldar ao mundo. Não devemos tomar a forma do mundo. E por vezes eu me pergunto se nós, enquanto igreja do Senhor, no contexto amplo, Brasil, se nós temos claro em nossa mente o que significa isso. O que significa não tomar a forma do mundo? O que significa mundo? Então, o que significa mundanismo? Porque esse mandamento permanece para nós. Devemos nos preocupar com ele. E é sobre isso que nós queremos pensar nesta noite. O que significa mundanismo? E para isso eu te convido então a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. É um texto clássico, conhecido sobre esse tema. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, e nele nós vamos buscar diante do Senhor responder essa pergunta: o que é mundanismo? 1 João capítulo 2, vamos ler esses 3 versículos, do 15 ao 17. Não amem o mundo, e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Neste texto, nós aprendemos o que significa mundanismo. Em primeiro lugar, o que eu quero defender é que o mundanismo, ele é uma mentalidade idólatra. O mundanismo, ele é uma forma de pensar, ele é uma forma de enxergar a vida, o mundo, todas as coisas, idólatra. Quando eu digo idólatra, eu estou pensando na definição de idolatria, que significa amar, adorar, reverenciar as coisas criadas, a criação de Deus no lugar do Criador. E João está falando sobre isso. Ele diz: não amem o mundo e nem o que há no mundo. E nós começamos a nos indagar: mas como assim eu não devo amar o mundo? O mundo não é criação de Deus, o Deus bom que criou todas as coisas. Eu não devo amar
então a criação de Deus, mas é exatamente esta sutileza que o mundanismo nos apresenta. Porque sim, ele nos leva a amar o mundo, mas não debaixo do senhorio, do domínio daquele que é o Criador de todas as coisas. E a advertência de João aqui é muito severa. Ele diz: não amem o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo o mundo, eu não tenho o amor de Deus derramado em meu coração. É claro que Deus ama todos. João 3,16 diz que Deus, Ele ama o mundo, Ele deseja que todos os pecadores venham ao arrependimento, mas aqui João está falando desse amor pactual, esse amor de pai e filho. Então, se o meu amor está no mundo, eu ainda não alcancei o amor de Deus no meu coração. É interessante que quando nós vemos o relato da criação em Gênesis 1, que diz que Deus, Ele criou todas as coisas, e a cada momento diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele viu que era bom. E com isso, Deus está querendo dizer que tudo que Ele criou está exatamente do jeito que Ele planejou para que fosse. Quando Deus cria todas as coisas e Ele olha e Ele vê e Ele diz que era bom, Ele diz: está exatamente do jeito que eu planejei. Com isso, a Bíblia está nos dizendo que o mundo e toda a criação, ele tem uma função, ele tem um jeito de ser, ele tem uma norma. E Deus cria todas as coisas no último dia, a coroa da criação, o homem, a mulher, e Deus cria então o casamento, e Ele vê e Ele: está muito bom. Está do jeito que eu planejei, é assim que tem que ser. Porque tudo que Deus criou é realmente bom. Mas o mundanismo é justamente essa estratégia sagaz que nos faz amar as coisas criadas. E o sexo, o casamento, que é algo bom, algo criado por Deus, e que Deus olha e fala: é bom. Do jeito de Deus, criado no contexto de Deus, da forma de Deus, o mundanismo deturpa e faz olhar para isso como forma de promiscuidade, como forma de sensualidade. Tira Deus da história e olha para a criação em si e torna aquilo mal. Aquilo se torna uma prisão para nós. E nós amamos a criação, alheios à vontade de Deus. Isso em todas as coisas. O poder, a autoridade, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, o homem como autoridade sobre a mulher. Mas eu, na minha insegurança, amo a minha autoridade. E aquilo que deveria ser bom, deveria ser cuidado, deveria ser serviço, se torna dominação, se torna opressão. E sempre que nós amamos algo na criação, e nós desejamos aquilo fora do senhorio e da vontade de Deus, nós estamos caindo em idolatria. A beleza. É nítido olhar para a criação e ver que Deus, Ele gosta do belo. Deus criou coisas belas. Mas quanto desassossego existe hoje. Certo tempo atrás eu estava vendo um vídeo, uma dessas marcas de cosméticos. E lá fazia um teste com algumas mulheres. Pegava uma pessoa que era perita criminal, e a sua especialidade era fazer retratos falados. E mostrava ali como aquela pessoa era competente, mostrava os retratos falados que ela já havia feito e os bandidos que depois foram presos encontrados através desses retratos falados. E era realmente igual os retratos falados que essa pessoa, esse perito fazia. E foram convidadas algumas mulheres para se descreverem para aquele perito, para que ele pudesse fazer o retrato falado delas mesmas. E é interessante, esse vídeo mostra o resultado, demonstrando a maneira como aquelas mulheres se enxergavam. Mulheres bonitas, mulheres belas, mas os retratos falados
feios, não condizentes com a realidade, porque quando nós amamos e fazemos da criação o nosso objetivo e o fruto o objeto do nosso amor, nós entramos nesse desassossego e nós entramos nessa mentalidade que não provém de Deus, que não provém do amor de Deus. É disso que João está falando. Sim, a criação, ela é boa, mas ela foi tomada por uma mentalidade que nega a Deus, separada de Deus, que não quer mais ter a ver com Deus. E a verdade é que sempre que nós enxergamos algo na criação, algo que nós precisamos muito, algo que nós pensamos que nós não podemos viver sem aquilo, sempre que nós olhamos para algo, é um grande amor. Algo bom, do jeito de Deus, para a glória de Deus, mas quando eu faço daquilo o objeto da minha existência, eu estou sendo tentado por essa mentalidade alheia a Deus e que olha para a criação de Deus e quer viver desta forma, separado de Deus, corrompido de Deus, com mentalidade alheia a Deus. E João está falando sobre isso. Meus irmãos, não amem o mundo, porque se o nosso coração está nestas coisas, o amor de Deus não está derramado em nós. Precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção. Pois existe uma guerra. É o próprio João quem diz neste mesmo livro, capítulo 5, versículo 19, que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. É uma verdadeira guerra espiritual que tem como alvo o coração. A quem será devida a adoração? Ao Deus Criador de todas as coisas ou à sua criação? Alheio a Deus, independente de Deus. E é disso que João está falando. Mas nós só somos tendenciosos a entrar nesta mentalidade por causa da inclinação do nosso coração. E este texto me ensina que o mundanismo, ele também é isso, ele é uma disposição corrompida, uma disposição interior que não tem a ver com Deus. Todos nós somos conduzidos pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, pelas nossas inclinações. E João é interessante a maneira como ele diz, olha, não amem o mundo, porque tudo que há no mundo não provém do Pai. E aí nós pensamos, mas o que é isso? O que é tudo que está no mundo, João? Ele está falando da criação, ele está falando da natureza, ele está falando dos animais, e aí João, ele vai e joga para o coração. Tudo que há no mundo, ele diz, a cobiça da carne, os desejos carnais. Frequentemente, não exclusivamente, mas frequentemente, quando a Bíblia fala disso, está ligado à tentação sexual, aos desejos sensuais. E nós sabemos que isso é o que tem dominado o mundo, é o grande ídolo dos nossos dias. E como o mundo está cada vez mais corrompido, cada vez mais perverso, cada vez mais longe de Deus. Cobiça dos olhos, ligado a invejas, insatisfações, não consigo ter contentamento com a minha vida, não consigo ter um coração grato com aquilo que tenho, estou sempre olhando para o lado e desejando algo além. Ostentação dos bens, arrogância, distinção, querer me tornar distinto, visto por aquilo que eu tenho, e muitas vezes invejado, e coloco o meu coração nessas coisas. E João está falando, olha, isso tudo não provém de Deus, isso é do mundo. Isso é do mundo, não ponham o seu coração nessas coisas, mas o nosso coração, irmãos, é inclinado para estas coisas. Eu fico pensando nas propagandas de TV, que tem passado por um novo paradigma, digamos assim. Antigamente, a propaganda de qualquer produto, ela visava demonstrar
os benefícios daquele produto. O clássico era o Bombril, 1001 utilidades e por aí vai. Hoje, as propagandas cada vez mais querem dizer o tipo de experiência que você vai ter. Não é tão importante mostrar o produto em si, mas o tipo de experiência que aquele produto vai te proporcionar. E aí nós podemos pensar na cerveja, com todas aquelas mulheres seminuas, ou no automóvel, com sempre aquela mulher linda do seu lado, todo o status que aquilo vai te proporcionar. O mundo sabe pegar a inclinação do nosso coração para que ganhe a nossa mentalidade, para que a gente fique cada vez mais preso a ele. Ostentação dos bens, cobiça dos olhos. Me lembro certa vez, há um tempo atrás, conversando com um jovem casado. E ele me falava da sua insatisfação com a sua esposa. E foi interessante ouvi-lo, porque à medida que ele foi abrindo, ele disse que fruto da sua insatisfação era toda a vida dele pregressa antes de Cristo, e uma vida carnal que ele teve, se envolveu com outras mulheres, de maneira que hoje ele não conseguia se satisfazer com a sua esposa. E ele estava culpando a sua esposa por não ser capaz de satisfazê-lo. Isso é o mundo. E aquele jovem ali sendo direcionado em arrependimento diante de Deus e da sua esposa também, a encarar o seu casamento como uma oportunidade de santificação, para que ele pudesse então negar o seu coração e aprender a forma santa de amar a sua esposa, e ele poder então enxergar com outros olhos a sua vida, os seus caminhos, o seu casamento, a sua aliança diante de Deus. Mas isso é o mundo. Nos prende nos nossos desejos cegos, enganosos, na nossa disposição, e nos faz olhar para a vida, para toda a realidade, amando isso aqui, alheios a Deus, nos esquecendo de Deus. O mundanismo, ele mexe com a nossa disposição, com a nossa inclinação, os nossos desejos, as nossas motivações corrompidas pelo nosso pecado, e dá a isso toda uma visão de mundo insatisfeita, sempre sedenta, sempre buscando. E quantas vezes colocamos nossas famílias em apuros, porque o meu coração me convenceu que, por exemplo, eu preciso daquele carro, e é daquele carro que eu preciso. Ainda que a prestação seja maior do que eu possa pagar, mas é dele, e toda a minha família vai sofrer. E colocaremos o nosso sacrifício no altar deste ídolo, porque é ele quem tem dominado o nosso ser. Mundanismo. O mundo está perdido, o mundo vive realmente correndo atrás disso, é disso que João está falando, mas nós somos tentados, porque esse espírito anticristo vive e faz guerra também no nosso coração, para que nós não vivamos e não frutifiquemos aquilo que Deus tem para nós. Essa inclinação, esse desejo corrompido, quando João fala no versículo anterior, o amor de Deus está em antítese, está em contraste, um desejo anti-Deus e voltado para o mundo. Mas o mundanismo é ainda, João diz, uma confiança arruinada. Com toda a contradição que essa expressão carrega, porque é disso que João está falando. Confiança, parece que eu estou seguro, sim, mas ela está arruinada, está podre, está destruída. João, ele está aqui zombando de toda a autossuficiência, de toda a arrogância que caracteriza o mundo. Ele está falando, olha, este mundo, essa atual criação, ela vai passar.
ela vai ser destruída. Na verdade, ele fala no presente, o mundo, ele passa, juntamente com a sua cobiça, com o seu desejo, ele dá a ideia de que já está passando. Este mundo aqui, ele está destinado à destruição, e João está querendo chamar a atenção, não vale a pena, então, amar este mundo, porque ele já está destinado à destruição. Mas Deus, ele já está fazendo uma nova criação. Uma criação que não vai passar. Ele diz, o mundo, ele passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo, com toda a sua mentalidade pervertida, com todos os seus desejos enganosos, essa criação que está sujeita à vaidade do pecado, Deus já destinou à destruição, mas ao mesmo tempo, Deus, ele já iniciou uma nova criação, que somos nós. Aquele que faz a vontade de Deus. Isso quer dizer que o amor ao mundo, ele sempre irá nos impedir de fazermos a vontade de Deus. Mas aquele que já foi restaurado pelo Senhor, a nova criação, ele permanece para sempre. E quando o Senhor vier e restaurar todas as coisas, ficaremos sempre com Ele. E João está chamando então a nossa atenção para essa bendita esperança. Enquanto o mundo é isso mesmo, desarraigado de Deus, com uma mentalidade corrompida, em trevas, cego pelas próprias inclinações perturbadas do seu coração, que leva a enxergar a vida com uma visão totalmente contrária ao Senhor. E todos nós que estávamos presos neste mundo, fomos tirados dele espiritualmente, mas ainda habitamos nele. E enquanto habitamos nele, João está falando, olhe, não olhem para ele. Ainda que desfrutemos deste mundo, ainda que usemos deste mundo, sim, mas na sabedoria de Deus, para a glória de Deus, de acordo com a vontade dele. E são questões sutis. Eu quero muito aquela promoção na minha empresa. Eu quero muito aquela promoção na minha empresa porque a posição que vai me colocar, o status, o respeito que eu vou adquirir, eu vou me colocar numa situação em que finalmente eu vou poder ostentar tudo aquilo que eu quero. Talvez o mesmo alvo. Eu quero aquela promoção, porque eu sei que se adequa aos meus dons. Eu sei que debaixo da vontade do Senhor tem me preparado para isso. Eu sei que ali eu vou poder abençoar e ser mais útil no reino de Deus. Percebe que não é uma questão de coisas em si. Mas João está clamando, está falando aqui no versículo 16. É daquilo que existe no coração. É isso que nos prende ao mundo. O mesmo alvo pode estar com uma motivação totalmente errada e presa a esse mundo que vai passar, a essa esperança que é tola. E João está chamando a nossa atenção à esperança bendita. Sim, o mundo vai passar, mas creiam, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que já foi alcançado por Deus, aquele que não está seguindo a mentalidade, o curso cego deste mundo, ele vai permanecer para sempre. João está chamando a atenção à nossa bendita esperança, olharmos para o Senhor, vivermos aqui, ainda que desfrutemos deste mundo, mas sem colocar o nosso coração nele, esperando a nossa recompensa gloriosa, quando o Senhor Jesus finalmente vier, e ele nos resgatará e fará novas todas as coisas. Esperança eterna com o nosso Senhor. Não amar o mundo significa tomar cuidado, porque existe sim uma pressão, existe sim uma tentação constante. Satanás com os seus anjos, guiando toda a mentalidade deste mundo para nos fazer preso aqui e agora. E assim não vamos frutificar, não vamos fazer a vontade de Deus, não vamos ser úteis para o Senhor. E viveremos uma vida que não irá nos satisfazer, porque colocaremos nossa esperança, a esperança de algo que nos satisfaz plenamente, inteiramente, em algo que não é capaz de cumprir o prometido. E o pior, os nossos ídolos
sempre vão pedir a conta. Enquanto eu amo o mundo, enquanto eu estou correndo atrás de cobiças gananciosas, desejos invejosos, pode até parecer que não, mas vai chegar um momento que minha fidelidade vai ser provada. E ali vai ficar claro. Vai chegar um momento em que naquela promoção que eu tanto espero, chegou a oportunidade e eu vou ter que me envolver em alguma intriga, em alguma mentira, mas eu esperei tanto por isso. Naquele momento, o meu coração será revelado. Para quem eu estou vivendo? O ídolo sempre vai pedir a conta. Vai ficar claro. Por isso que a nossa esperança, a bendita esperança, precisa estar no Senhor. Somos nova criação dele. Usamos deste mundo, sim, mas nosso coração não está aqui. Nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está no Senhor. Trata-se do compromisso do nosso coração, em primeiro lugar. É por isso que mundanismo é definido por João como amor. Amor ao mundo. O amor de Cristo em nossos corações é que nos livra do amor pelo mundo. O amor de Cristo em nossos corações é o que nos livra do amor por este mundo. Feche seus olhos. Te convido a orar comigo.